Boa tarde, galerinha. Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Espero que tenha sido tudo tranquilo, tudo na paz do Senhor. Olha só, para a nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da terceira fase modernista, só que agora a gente vai deixar um pouco de lado a prosa e vamos conhecer um pouco a poesia e o teatro, né? A influência que eles trouxeram e contribuíram aí para a terceira fase modernista. Relembrar. O que é que a gente tem que relembrar? Lembrar que essa terceira fase iniciou em 1945 e ainda não há uma data para finalizar. Tá? Alguns críticos literários consideram que nós ainda estamos vivenciando essa terceira fase modernista, ou para outros também considerado como pós-modernismo. Então, tomar muito cuidado, né? Há várias nomenclaturas para poder designar essa terceira fase modernista. Lembrar que a primeira geração modernista, a principal característica dela é romper com o parnasianismo, né? Tudo que era perfeito. Eles vieram para quebrar com toda essa relação que tinha no Brasil em relação às obras europeias. Né? Vieram para trazer uma literatura 100% brasileira. É importante estar sempre trazendo essa lembrança em relação à primeira fase modernista. A segunda fase segue as mesmas regras da primeira, ou seja, não vai haver nenhuma oposição em relação às características da fase de 22. Né? Nesse momento, lembrar que há uma consideração maior em relação a esses modernistas. Né? Há uma consolidação nas criações literárias. A população já está aceitando, pouco a pouco, as criações desses representantes dessa segunda fase. E a terceira fase, há um rompimento com a primeira geração, tá? Lembrar, a primeira e a segunda, elas vão permanecer com as mesmas regras, mas a terceira há essa quebra, esse desmembramento. Por isso, alguns literatos gostam de considerar essa terceira fase como um pós-modernismo, né? E não como uma sequência da geração modernista. Mas vamos lá, relembrar essa terceira fase que eu já havia comentado na prosa. Quando há esse rompimento com a primeira geração modernista, eles, os modernistas dessa terceira fase, voltam a seguir as normas mais rígidas da gramática, seguindo as concordâncias e as regências. Traz também a questão do rigor formal, ou seja, a metrificação poética, o uso formal da linguagem. Se antes eu tinha o uso da linguagem coloquial, né, nessa segunda fase modernista, agora eu vou ter a utilização da linguagem culta. Temos também uma geração que leva a sério realmente as criações literárias. Se antes os modernistas levavam na corda bamba, ou seja, faziam de qualquer jeito, né, a arte poética, agora estes veem suas produções como algo mais pautado no comprometimento. Por isso eles são conhecidos, não sei se vocês já ouviram, já viram a expressão que esses modernistas da terceira fase são considerados menos emocionais e mais racionais. Eles vão deixar a emoção um pouco de lado, o sentimentalismo um pouco de lado. Também considerado como menos inspiração e mais transpiração. O que é menos inspiração, professora? Menos subjetividade nas criações poéticas e mais transpiração, que vai fazer relação com o trabalho. Né? Eles realmente vão fazer a poesia. O ato de criar a poesia vai ser realmente levado a sério, né? Levado com uma construção, como um trabalho. O que é que tem aqui nesse primeiro slide? Ainda que a prosa tenha sido o tipo de texto mais explorado na terceira geração modernista, a poesia é apresentada mediante aspectos de equilíbrio, e por isso os poetas do momento eram chamados de neoparnasianos. E por que neoparnasianos? Não é porque eles vão buscar tudo que aconteceu no parnasianismo, mas que eles vão resgatar algumas características, como o rigor da forma poética,
e a utilização da gramática, né? A preocupação estética, o culto à forma e a busca pela perfeição. Aqui a gente vai ter algumas características dessa terceira fase, né? A primeira eu já comentei, retorno às características parnasianas, a busca de uma nova expressão literária, ou seja, inovações estéticas do poema. Nessa terceira fase, a gente vai sair um pouco da mesmice do soneto, do poema formado por versos e estrofes, e vamos ter uma nova roupagem para essa poesia, né? Com a criação do poema visual, do poema concreto. Uma poesia cuidadosamente elaborada e intimista. Né? A gente vai perceber que o eu lírico, muitas vezes, vai se pautar nos seus pensamentos mais íntimos, né? Mais introspectivos. Um dos principais autores dessa terceira fase, o primeiro que a gente vai estudar, João Cabral de Melo Neto. Né? O que é que eu posso comentar aqui em relação a esse primeiro poeta? Conhecido como poeta-engenheiro, João se destacou na prosa e na poesia pelo rigor estético apresentado em suas obras. E as três principais que eu trouxe aqui, Pedra do Sono, O Engenheiro e Morte e Vida Severina. Acho que a mais conhecida é Morte e Vida Severina. Ele vai trabalhar muito com as questões sociais, né? A seca que acontece no Nordeste, em especial em Pernambuco, o êxodo rural, a saída dos retirantes em busca de melhores condições de vida para a capital. Tudo isso vai ser narrado aí no Morte e Vida Severina. E por que que os críticos gostam de caracterizá-lo como poeta engenheiro? Porque a poesia que ele cria é feita pelo intelecto, né? Uma construção mais rigorosa. Por isso essa relação com engenheiro. Se a gente é, tomar em questão da função do engenheiro, é aquele que vai criar uma casa, que vai criar um prédio, ele tem que ter tudo muito bem calculado, tudo muito bem organizado, né, para que não venha ruir aquela construção. Então, o João Cabral de Melo Neto criava os seus poemas com total rigor, né? Para ele não era algo simples criar um poema, tinha que ser muito bem trabalhado, tinha que trazer a expressividade que ele gostava de trazer, tanto na Pedra do Sono, quando ele utiliza a subjetividade em relação à pedra, significância de algo mais duro. Ele deixava um pouco de lado o sentimentalismo, mas trazia a subjetividade. Algumas características: a ausência do lirismo e subjetividade. A gente vai ver poucos poemas dele, mas ainda vai ter. Tá? Eu trago a ausência do lirismo e subjetividade em relação a outros autores dessa terceira fase, como a Clarice Lispector, que vai ter a presença, porém o João Cabral de Melo Neto ele vai utilizar poucas vezes. É o verso nítido e preciso e a metalinguagem, né? O poema falando do próprio poema, o fazer poético explicando o próprio fazer poético. Assim como Carlos Drummond de Andrade gostava muito do metapoema, o João Cabral de Melo Neto também. Uma das principais temáticas que ele gostava de trabalhar, né, a questão do Nordeste, os problemas socioeconômicos que acontecia na região, e a representação de todas as classes pobres, a questão do êxodo rural, como a gente vê no poema Morte e Vida Severina. O próximo poeta que a gente vai ver, José Ribamar Ferreira, ou, para muitos, Ferreira Goulart. Né? O que é que eu posso falar em relação ao Ferreira Goulart? Foi poeta, foi crítico de arte, jornalista, escritor e se entregou à poesia em 1943 e desde esse momento passou a trabalhar sobre o pseudônimo que nós conhecemos, né, que foi Ferreira Goulart. Ele trabalhou na sua primeira fase com a poesia engajada. E o que seria essa poesia engajada? Ele se dedicou trazendo as temáticas dos problemas sociais, como a fome, a miséria, o abandono, a corrupção, enfim. A gente vai ter essa primeira fase do Ferreira Goulart. Tinha a presença de versos livres, né, não possui uma forma fixa,
mas ele gostava de obedecer aos padrões formais e tradicionais da gramática, ou seja, as concordâncias e as regências. Ele era muito rigoroso nessa parte gramatical. Trouxe aqui um exemplo, é só um trechinho do poema, primeira parte. Creio que vocês já tenham visto em algum momento. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema, o preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação, do leite, da carne, do açúcar, do pão. Então, o que é que o Ferreira Goulart quis expressar nesse poema? Ele vai fazer menção aos materiais imprescindíveis ao cidadão, né? A sobrevivência do seu cotidiano, trazendo assim a temática do desvio de verbas públicas, quando ele traz ali a questão da sonegação, que dentro do poema vai ter um valor semântico de desviar, furtar. Tá? Então ele gostava muito de trabalhar em cima desses problemas sociais. Isso na sua primeira fase. Na segunda fase, eu já vou ter uma poesia visual, concretista. Né? Lembrar que o Ferreira Goulart ele participou da exposição concretista, que é o marco oficial do início da poesia concreta no Brasil. Então, percebam que nesse momento o que vai ser importante é a primeira impressão do poema, né? O que eu estou visualizando. E, no segundo momento, a leitura dele. O que é que eu vou ter nessa poesia visual de Ferreira Goulart? A eliminação do verso como elemento fundamental. Nesse caso aqui, a gente tem a desconstrução do poema, né? Aquela forma que a gente já conhecia, mais rigorosa. A distribuição dos versos no papel de modo criativo e não linear. Exploração da camada visual, né? O que vai ser mais importante agora? O som, a forma, o tamanho da palavra. Então, vamos aqui entender o que é que ele quis representar nesse poema visual. O poema já não quer mais ser poema, quer ser fala, esgarçada e esparsa, mover de nuvem e sono, que se desenrola azul do joelho. Um murmúrio, quer ser um murmúrio rente à pulsão, estelar chamada vida. Então, o que é que a gente vai visualizar de entendimento em relação a esse poema visual? Que agora a gente tem um poema vivo, que não quer somente expressar sentimentalismo ou adjetivações, mas sim transparecer vida própria por meio de suas formas. Chamando a atenção é o que a gente verifica, né, pela construção, através do visual, né, fugir da mesmice poética, daquele rigor que a gente conhece em relação à construção dos poemas, das poesias. A estruturação agora é o foco principal do poema concretista, tá? Então ele vai fazer aquele rompimento, aquela desconstrução estrutural do poema. No teatro, a gente tem um grande representante que é Ariano Suassuna. Tá? Lembrar em relação a Ariano Suassuna é lembrar do Alto da Compadecida, né? Uma das suas principais obras, muito emblemática, que ganhou diversos prêmios, tanto no Brasil como no exterior. Então vamos aqui conhecer um pouquinho da obra, das características de Ariano Suassuna. A concepção do texto teatral baseia-se na finalidade do mesmo, a representação por atores. Já o texto literário é concebido para ser lido e meditado pelo leitor, assumindo, portanto, outra feição. Feita essa observação, vamos reparar por que sua obra procura definir a forma final do texto através dos seguintes elementos. Os seus personagens representavam o caráter social das pessoas, né, a representação fiel do que a gente vê na sociedade. A composição da linguagem é a mais próxima possível da oralidade, isto é, o texto serve de caminho para uma via oral da expressão, né, representação do coloquialismo, e seus principais temas, a fome, a avareza, o adultério, a corrupção religiosa. Tudo isso a gente vai ver aí no Alto da Compadecida. Tá? Agradeço vocês visualizarem a aula de hoje. A gente vai ficar por aqui e na próxima aula a gente vai debater um pouquinho mais sobre essa terceira fase da poesia e do teatro. Um abraço.